45,6 milhões de brasileiros têm ao menos uma deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, de acordo com o último censo de 2010. Para assegurar e promover em condições de igualdade os direitos dessa população, no dia 6 de julho, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre este assunto, eu converso com o presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo, Antônio Rulli Neto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Adriana. É um prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é meu. Quais são os principais pontos dessa lei? Ela vem num momento importante, porque ela consolida toda a legislação que existia há um tempo atrás e que ela ocorria de maneira esparsa. E ela vem também, de certa forma, para regulamentar ou para complementar a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi adotada pela legislação brasileira e tem força de emenda constitucional porque é um tratado de direitos humanos, segundo a emenda 45 de 2004. E ela vem num momento também, porque para muitos isso seria simplesmente uma compilação, mas ela vem num momento importante para que esses direitos, de forma consolidada, de forma unificada, num texto só de lei, permitam que isso funcione de maneira melhor. Então, nós poderíamos exemplificar, dentro dessa legislação, algumas situações que tendem a melhorar efetivamente com a consolidação da legislação. Como, por exemplo? Por exemplo, o conceito de deficiência. O conceito de deficiência ele é mais amplo e ele permite que se verifique caso a caso quais são as necessidades da pessoa e se efetivamente ela tem uma situação que possa lhe gerar o atendimento a partir da Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência e da legislação como um todo voltada à pessoa com deficiência. No campo da educação, todos os princípios básicos voltados à educação inclusiva, eles são levados a uma lei federal, que é a LBI, e isso também tende a que o tratamento do aluno, da criança com deficiência, ele se dê de maneira mais uniforme no Brasil todo. O que vinha acontecendo, mas de certa forma com alguma diferença, hoje se consolida o atendimento prioritário, o atendimento especial à saúde, a questão da eliminação das barreiras arquitetônicas atitudinais, em complementação ao que já vinha com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o transporte, enfim, em todos os aspectos se consolidou a legislação para que isso tivesse uma eficiência melhor hoje, principalmente no atendimento à pessoa com deficiência. Você considera então essa lei um avanço para essa população? Adriana, toda lei voltada à proteção da pessoa com deficiência, ela é um avanço, porque o Brasil há 20 anos começou um trabalho efetivo no sentido da inclusão, pelo menos no campo legislativo. Grande parte das leis que nós temos hoje vem de 20 anos atrás, ou o início delas é de aproximadamente 20 anos atrás, pós-Constituição de 88, e essa legislação, como sempre, ela vem reiterando, vem novamente reforçando a necessidade de se ter mecanismos de efetiva inclusão. Essa lei também traz, por exemplo, no campo da empregabilidade, a necessidade de se reconhecer efetivamente o valor de cada pessoa dentro do mercado de trabalho, dentro da sua carreira profissional, o que é importantíssimo nesse segmento que nós estamos falando, para que se reconheça efetivamente o valor de cada um dentro do mercado de trabalho, dentro do seu emprego, dentro da sua função numa empresa. Como que funcionaria isso na prática? Na prática, nessa questão do trabalho, do trabalho, nos últimos anos, o que se tem visto, inclusive no último ano, a OAB participou de várias audiências públicas junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e em que a principal reclamação das pessoas era a falta de reconhecimento dentro do mercado de trabalho, dentro da carreira.
E tanto com a convenção como com a LBI, isso se reforça no sentido de se gerar efetivamente a valorização da pessoa no mercado de trabalho e de cada um poder exigir esse reconhecimento na sua carreira. A pessoa não estaria ali simplesmente para cumprir um número, e sim valorizada pelas suas habilidades e pela sua força de trabalho. Como é que você avalia a cidade de São Paulo no que diz respeito às políticas públicas voltadas a essa população? A cidade de São Paulo, assim como o estado de São Paulo, são exemplos de políticas públicas voltadas à inclusão da pessoa com deficiência. Dizer que 100% das pessoas é atendida, isso seria impossível em qualquer cenário. Mas é importante lembrar que, principalmente nos últimos 10 anos, se fez muito pela inclusão, tanto na cidade como no estado de São Paulo. As políticas públicas voltadas à inclusão, elas são referência no Brasil e até fora do Brasil. Então, principalmente aqui, nós temos, ainda que não haja, como eu disse, uma inclusão absoluta, isso seria impossível e que ainda muita gente reclame no seu dia a dia, nós temos políticas públicas importantes, tanto em relação ao transporte, à eliminação de barreiras, na educação, por mais que existam aí críticas, a educação ela evoluiu muito, a educação inclusiva nos últimos anos, e no atendimento à saúde, no atendimento preferencial, enfim, na cidade de São Paulo existe uma política pública muito valorosa, voltada à inclusão da pessoa com deficiência, ainda que muito ainda tenha que se fazer para se atingir uma acessibilidade, uma inclusão maior das pessoas. Antônio, para finalizar, a lei foi sancionada no dia 6 de julho, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já está valendo, é isso? Ela já está valendo. Em alguns aspectos, ela tem uma vacácio um pouco maior, ela própria prevê isso, mas o importante de tudo isso é o seguinte, independente da vigência da nova legislação, da LBI, muito do que está na LBI já constava do nosso sistema legislativo. Então, muito do que está na LBI já pode ser exigido. A LBI, é um documento importante, inclusive para se reiterar o reconhecimento dos direitos dessas pessoas, mas muito do que está ali pode ser exigido e deve ser exigido. Quando a pessoa tiver dúvidas, ela precisa procurar o poder público, ela tem direitos, ela procura o poder público, ela procura informação, ela procura um advogado, ela procura o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim. As pessoas com deficiência precisam se informar. A lei ela é importante nesse sentido também, mas a pessoa precisa se informar, buscar os seus direitos e, se tiver os seus direitos violados, efetivamente buscar o cumprimento da lei em relação a quem quer que seja. Obrigada, Antônio, pelas informações sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde.